Não é uma ideia, né? PlayStation 5 é 5 mil reais, gente. E onde eu vou tirar esse dinheiro? Então, vai lá no Apoia-se. Eu faço mais live streams. Aí vocês ficam babando. Bom, gente. Então, bom dia a todos. Né? Nossa matéria de hoje é sobre Revolução Francesa ainda. Né? Na última aula falamos sobre a conjuntura onde se encontrava a França do antigo regime, os elementos, né, que vão levar à Revolução na França, os elementos que tornaram a França um lugar propício para o desenvolvimento e surgimento da Revolução. Essa que talvez seja, eu costumo brincar dizendo que é a mãe de todas as revoluções, não é a única, não é a primeira, mas ela vai ser, assim, a grande inspiração para todas as demais revoluções que vierem depois dela. Mais do que as revoluções britânicas, né, da Puritana e a Gloriosa, mais do que a independência dos Estados Unidos, que alguns professores nem gostam de chamar de revolução, né? Mas ela vai estimular, vai servir de exemplo para a independência do Haiti, por exemplo, as independências da América Hispânica, a Conjuração Baiana aqui no Brasil, também na Europa, as independências da Grécia contra o Império Turco, o movimento chamado Primavera dos Povos no século XIX, no século XX, a Revolução Russa, depois a Revolução Chinesa, todas as revoluções comunistas que vão vir depois são fortemente influenciadas pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o fato histórico mais importante do século XVIII, porque ele marca o fim. Qual é o fato histórico que marca o fim da Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea? É a queda da Bastilha, o símbolo da opressão da monarquia Bourbon, do absolutismo monárquico do Luís XVI. O povo, então, toma a Bastilha, 14 de julho de 1789. Até hoje é o maior feriado da França. E eu não sei por que nós, países republicanos, também não comemoramos a queda da Bastilha. Ela é um grande exemplo, né, a nossa república é inspirada na República Francesa, também na americana. Então, quando a gente fala de Declaração dos Direitos Universais do Homem, da ONU, a primeira Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão é a da Revolução Francesa. É claro que a independência dos Estados Unidos também tinha dado um passo muito importante, né? Também foi pioneira nesse assunto, os direitos individuais, a liberdade. Mas, na sociedade americana, a gente viu que a independência dos Estados Unidos ela foi meio que engendrada por uma minoria de homens brancos, conservadores, ricos proprietários de terras, escravocratas, né? Por mais que tivesse tido muita participação popular, e a gente fala isso, né? Que enquanto que no Brasil, meio que a independência do Brasil é uma coisa meio esquisita, né? A família real portuguesa que faz a independência do Brasil, nos Estados Unidos, teve uma comoção popular, mas os negros e os índios e as mulheres meio que ficaram de fora. Bom, mas como é que se dá a Revolução Francesa? A gente viu que a França passava por uma crise econômica muito forte. O que provoca essa crise econômica? Diversos fatores. Aquela cultura da agrícola que ainda permanecia na França, né? Enquanto que na Inglaterra a burguesia já havia se introduzido no campo e introduzido técnicas modernas, uma administração capitalista moderna, aumentado a produtividade do campo, aumentado a oferta de alimentos na Inglaterra, a mesma coisa não acontece na França. A França ainda permanecia no campo com os ricos proprietários de terra, na nobreza. Aliás, ricos não, né? A nobreza já nessa época já está mais decadente, mas ainda permanece o trabalho servil, enquanto que no século XV, XVI, na Inglaterra já não existia mais o trabalho servil. Século XVIII, final do século XVIII, ainda permaneceu o trabalho servil. Na França, técnicas rudimentares, atrasadas de cultivo, então fazer com que a produtividade agrícola da França fosse muito baixa, uma economia muito baseada na agricultura também, estava sujeita a qualquer oscilação, qualquer problema climático, aumentava drasticamente o preço dos alimentos. Se a produtividade caía, o preço dos alimentos crescia. Poucas manufaturas, praticamente nenhuma indústria. A indústria
francesa ela vai se dedicar mais ao luxo, ao contrário da indústria de massa da Inglaterra. Então, isso tudo vai fazer com que a economia francesa ela seja uma economia muito frágil. E, claro, talvez o mais importante disso tudo, a ostentação e a gastança da família real. O rei vivia, então, naquele palácio de Versalhes, 1.000 aposentos, sustentando mais ou menos os 3.000, 4.000 nobres ociosos. Então, gastava-se muito com alimento, com luxo, com ostentação, com a manutenção desse Estado. Só gastava mais do que arrecadava. E fora que a gente falou também que na guerra contra a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos, a França perde. Paulo Vitor Ferreira pergunta, é a época do Rei Sol? O Rei Sol é o Luís XIV. Nós estamos falando na época do Luís XVI. E, de certa maneira, assim, o Luís XIV dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu sou o Sol, tudo gira ao meu redor. Então, ele que meio que introduz o absolutismo na França. É ele que manda construir o Palácio de Versalhes. O Luís XVI é neto dele. Ele deu continuidade a esse governo absolutista. Né? O que é o absolutismo? É quando o rei, né, ele não divide o seu poder político com outros. Né? Ele concentra todo o poder político nas suas mãos. Pedro Henrique fala, essa frase me lembra algo de hoje. Sim, né? Alguém no arrombo assim, de Luís XIV, né, disse que a Constituição era ele. Esse governo igualmente narcisista. Paulo Vitor fala, então, pois é, gente, o Estado sou eu, a Constituição sou eu, e aquela frase, né, que se atribui à rainha, a esposa do Maria Antonieta, rainha, esposa do Luís XVI, né, tem aquela, é uma lenda, né, não é comprovada essa frase dela, né, mas é atribuído a ela. Diz assim que está lá a galera tocando terror, né, os pobres, né, os camponeses fazendo a revolução. Aí a rainha, que merda é essa na frente do meu palácio, essa favela aí? Aí uma das, sei lá, um dos servos fala, não, senhora, é o povo, né? O povo passa fome, não tem pão para comer. Aí o que ela responde? Se não tem pão, como brioches, né? O brioche é um pão caro, né? Um pão macio, fofinho, mas muito caro, mostrando assim a total descaso do governo com o bem-estar da população. É mais ou menos como hoje em dia, né? Se não tem arroz, que coma um macarrão. Cara, eu acho, sinceramente, que o Brasil de hoje é a França pré-revolucionária. A diferença é que nunca vai ter revolução aqui. Em qualquer outro país do mundo, o povo já tinha ido para a rua para botar fogo no carro, derrubar o governo por causa do arroz. Isso quase aconteceu no Japão em 1918. Aconteceu no Haiti, não faz muito tempo. O preço do arroz cresceu, o pessoal foi para a porrada. Mas aqui não, o pessoal aqui é tranquilão, né? Só bota fogo na Amazônia e no Pantanal, mas botar fogo em quem deve, não bota. Mas tudo bem, né? Eu espero que um dia vocês mudem isso. Paulo Vitor, poderia ser. Então o próximo passo é tacar fogo em cargo de político, você não viram isso da minha boca. Então, gente, brincadeiras à parte, o rei, então, não sabia como resolver esse problema econômico. Qual é a saída dele? A saída seria aumentar os impostos e cobrar os impostos de quem nunca pagou imposto, ou seja, o primeiro Estado, o clero católico e a nobreza, né? Esse não pagava impostos. Ficava tudo... Quem é que pagava essa conta, essa brincadeira toda? Era o terceiro Estado. E quem é o terceiro Estado, gente? O terceiro Estado é tudo. Todo mundo que não é do clero, não é da nobreza, é o terceiro Estado. Então vai desde o sans-culotte, né, aquele cara mais pobre, ferradão mesmo, mendigão, de Paris, até o alto burguês, né, dono de rede de comércio, de minas, até mesmo de latifundiários, dono de manufatura, dono de banco. Então, olha só que massa, né, heterogênea que é o terceiro Estado. O que eles têm em comum? Trabalho e pagam impostos. Então, o rei, então, é claro que ele não ia querer abrir mão dos seus luxos, né? Ele não ia querer abrir mão disso. Também ele sabia que se ele forçasse a nobreza a pagar impostos, a nobreza derrubava ele e botava outro no poder.
Se ele fosse contra o clero, é claro que a igreja ia excomungá-lo, e ser excomungado é perder, então, a legitimidade do poder. Então, ele bota essa conta para outro pagar. Então, ele, assim, quem vai decidir isso não sou eu, né? Lembra muito um cara de hoje em dia também, que nunca admite que está fazendo algo, sempre bota na conta de outro. Sim, eu estou falando do Bolsonaro com o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes quer fazer reforma, o Bolsonaro diz não tem nada a ver comigo, isso é o Paulo Guedes, né? Isso é muito interessante, cara. Não, isso são os governadores que não querem combater a pandemia. Ah, não sou eu, é o legislativo, né? A Câmara, é o Rodrigo Maia, nunca é ele. Então, mais ou menos o Luís XIV, o Luís XVI, né? Nós temos o Luís XVI hoje em dia. É a mesma coisa, cara. Né? Eles sempre vão. Resolvam vocês. Não tem nada a ver com isso. Então, pois é, o famoso nunca vi, não é comigo. Então, o que acontece? Ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E é uma reunião dos representantes da sociedade, do primeiro, do segundo e terceiro estado. Cada estado, então, teria direito a um voto, mas é claro que o primeiro estado e o segundo estado sempre se uniam, né? E votaram contra o terceiro estado. Então, o que acontece? O terceiro estado fica pau da vida, diz, olha, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui não vai dar em nada. O terceiro estado sai da Assembleia dos Estados Gerais, abandona a Assembleia, junto com alguns membros da nobreza, né? Aqueles caras da nobreza que sabiam, ó, isso aqui não vai dar certo, a gente tem que olhar para o futuro. E alguns membros do clero, né, que tinham contato com a população, que sabiam que a coisa tinha que mudar, a história estava andando. O pessoal se reúne, então, num salão do jogo de Pela e formam a Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa é a primeira fase da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte. O rei, então, põe a sua guarda na rua para tentar sufocar e desmobilizar a Assembleia Nacional Constituinte. Porque qual é o objetivo da Assembleia Nacional Constituinte? É criar uma Constituição. E se tivesse uma Constituição, o rei teria que seguir essa Constituição também. Então, ele não ia aceitar isso. Óbvio, ele é um rei absolutista. Só que aí o povo vai para a rua, defende a Assembleia Nacional Constituinte, entra em confronto com as forças leais ao rei, tomam a Bastilha em 14 de julho, roubam as armas que tinham na Bastilha, que era um símbolo de opressão, porque era uma prisão já desativada, mas ainda assim servia como exemplo, né, da opressão do rei. E então, em 26 de agosto de 1789, mais um mês depois, é assinada, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha só a mudança. Agora, o francês, ele não é mais súdito do rei. Agora, ele é cidadão da França. Qual é a diferença de súdito para cidadão? O cidadão, vocês são cidadãos com uma cidadania um tanto limitada, por serem menores de idade, mas são cidadãos. E o que é um cidadão? Ser cidadão é você ter direitos e deveres. Agora, o súdito jura lealdade ao rei. Ele só tem obrigações para com o rei. Se o rei quiser dar alguma coisa, que dê. Não é obrigado. Então, assim, olha a mudança, né, de pensamento. Olha a mudança na sociedade. Então, nessa Constituição, inspirada principalmente nos ideais iluministas, da qual a gente tira o lema da Revolução Francesa, que são ideais iluministas. Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade, onde todos os homens nascem livres e devem permanecer livres. Então, é abolida a servidão na França, né? Lembrando que a servidão é um trabalho compulsório, o camponês estava preso a uma série de obrigações para com os senhores feudais, não podia deixar a terra, ele era preso à terra, né, por gerações. Também é abolida a escravidão nas colônias francesas, mas é claro que depois volta, né? Quando o diretório, a alta burguesia toma o poder, a gente vai falar isso semana que vem, e depois o Napoleão Bonaparte chega ao poder e retoma a escravidão nas colônias francesas. Chega até mesmo a reinvadir o Haiti, depois da Revolução Haitiana, essas coisas. Mas é um compromisso dos franceses de acabar com a exploração. Então, todos os homens nascem iguais e devem ser iguais perante a lei. Todos os homens têm os mesmos direitos. Não importa se ele é da nobreza, se ele é o próprio rei. Todos devem ser iguais perante a lei. Todos têm que seguir as leis. Bom,
Então, é o direito à liberdade, o direito à propriedade. Falamos aqui que o Jean-Jacques Rousseau era contra a propriedade, apesar de ser um pensador iluminista. Mas ter uma propriedade na época era uma grande novidade, se estendia a qualquer um. A gente deve lembrar que os camponeses, servos, não tinham propriedade, eram proibidos de ter, a terra não pertencia a eles. Então, é obrigação do Estado dar segurança, né, para a população, ou seja, através de polícia, exército, garantir o bem-estar da população e também conferir o direito, isso é importante, o direito ao povo resistir à opressão. Então, o governo tinha que dar o direito também ao povo se rebelar contra qualquer forma de opressão. E agora, a soberania da França não está ligada ao rei, está ligada à noção de nação. Então, o que é nação, gente? Sermos rápidos aqui. A gente aqui no país, no Brasil, na língua portuguesa, geralmente a gente usa país, nação, como sendo sinônimos, né? Porque aqui no Brasil, você é brasileiro, a sua nacionalidade é brasileira, o seu país é o Brasil. Mas isso não é sempre que isso acontece. Em alguns países, você tem diversas nacionalidades. Na Rússia, você tem diversas nacionalidades. Na Espanha, você tem o catalão, você tem o basco, você tem o galego. Então, são várias, diversas nacionalidades dentro de um mesmo país. Mas aqui na França, né, da Revolução Francesa, não importa onde você nasceu, você pode se tornar francês também. Um caso interessante é do Thomas Paine, ele era inglês, migrou para os Estados Unidos, lutou do lado da independência, depois ele migra para a França e apoia a Revolução Francesa, se considerava francês. Isso é muito interessante, porque a questão aqui é questão ideológica. Bom, Paulo Vitor fala, somos tratados como crianças, mas a gente pode votar. Aos 16, 17 anos você pode votar, sim. Né? Você não é obrigado. Você não pode tirar carteira de motorista, você não pode casar sem consentimento dos seus pais, coisa e tal. Se você matar o coleguinha com a arma do seu pai, você pode ser, no máximo, apreendido, levado para uma reabilitação, ressocialização, mas preso você não será. Então, ele fala também, Paulo Vitor diz, união de povos se identificam como um. Aí vamos dizer assim que o que é uma nação? É um grupo de pessoas com coisas em comum. Língua, passado, nem que seja imaginado, mas um passado comum, folclore, costumes, até mesmo etnicamente, a fisionomia às vezes entra nessa equação. Né? Então, tudo isso forma a nação. E a nação francesa é que legitima, então, esse governo. E o que é a liberdade, gente? Fazer tudo o que quer? Eu vou fazer tudo o que eu quero. Tudo que está na minha cabeça eu vou fazer. Não, não é bem isso, né? Aqui, no caso, a liberdade é fazer tudo o que se queira, desde que não se prejudique o outro. Como sua mãe diz, a sua liberdade termina, o seu direito também termina, quando começa do coleguinha, né? Então, tudo baseado, então, na lei, tá? Em 1790, há também a Constituição Civil do Clero. Hoje em dia se fala muito do Estado brasileiro ser um Estado laico. E eu não sei por que algumas pessoas se ofendem com isso. Já tem um pastor que grita dizendo que o Estado é laico, mas não é laicizante. Bom, mas o que é isso, Estado laico? É quando o Estado é separado da religião. O Estado não pode, ele deve respeitar todas as religiões e não deve, então, favorecer nenhuma em específico. No caso da França, é claro que a religião católica ela era ligada à igreja, quer dizer, a igreja católica é ligada ao Estado francês. A gente deve lembrar que o rei absolutista ele se considera um ungido de Deus, escolhido por Deus para governar. Isso legitima o poder do rei. Segundo Jean-Jacques Bossuet, Thomas Hobbes, outros pensadores da época, é o direito divino dos reis. De São Paulo que os príncipes da terra são coajudadores da vontade divina. Quem se levanta contra os príncipes da terra se levanta contra Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Então, aqui no domínio francês, não tem nada a ver, cara. Quem legitima o poder do rei é o povo, é a nação. E aí, tem uma separação do Estado. Agora, a igreja francesa
a Igreja Católica, se quisesse se manter na França, estaria submissa, então, ao Estado francês. E agora as terras que eram da Igreja passam a ser controladas pelo Estado. E havia muita raiva do povo contra a Igreja Católica. Isso é uma coisa interessante, que o povo, depois de séculos sendo oprimido, invadiu mosteiros, monastérios, matou muito frade, padre, enforcou padre em praça pública, tacou fogo em mosteiro com freira dentro, queimou igreja, tipo black metal norueguês, sabe? Tacou fogo em igreja. Mas, é claro, tem muita gente que, por causa dessa violência contra a religião, contra a igreja, muita gente do terceiro estado, camponeses, pessoas comuns, vão acabar ficando do lado do rei. Tá? Então, é uma coisa interessante que quando tem a revolução, né, os camponeses, as pessoas do terceiro estado, as pessoas comuns, invadiram castelos, botaram fogo em castelo, mataram nobres. Então, muitos nobres e clérigos fugiram da França, foram buscar asilo, então, na Áustria, na Prússia, que hoje faz parte da Rússia, da Alemanha, a Rússia, a própria Inglaterra, a Espanha. Esses países, então, ao redor da França, começam a ver com maus olhos a Revolução Francesa. Eles começam a pensar, cara, e se isso se espalha, né, como um câncer se espalha pela Europa, aí nós, os governos absolutistas, estaremos perdidos, né? Então, muitos clérigos, muitos nobres fugiram da França e buscaram asilo nesses países e tramaram com esses países, principalmente a Áustria e a Prússia, para reinvadir a França e acabar com a Revolução. Então, vamos guardar isso aqui. Então, gente, primeira fase da Revolução Francesa, né, é a Assembleia Nacional Constituinte, que faz todas essas reformas, né? Abole a servidão, acaba com essa distinção social de privilégios, né? O privilégio de nascimento, isso tudo é abolido. Agora o rei ele tem que seguir a lei como qualquer outro cidadão. O rei é um cidadão também. E aí começa a segunda fase da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional. Mais ou menos como é hoje na Inglaterra, na Espanha, Noruega, Suécia, Dinamarca, Japão. Ou seja, o rei ele tem que seguir a lei, como qualquer outra pessoa. Ele não pode sair fazendo besteira, né? Ah, vou aumentar os impostos. Não pode, né? Quem faz isso é o parlamento, quem governa o parlamento. Então, a monarquia constitucional, o rei seria o executivo, teria então o parlamento. Só que aí temos uma coisa interessante, né? O parlamento não é para todo mundo. Nós vimos então quem lidera a Revolução Francesa, utilizando os pobres como bucha de canhão, é a burguesia, né? A alta burguesia, a média burguesia lideram a revolução. Mas a alta burguesia, assim que ela consegue firmar a revolução, ela se torna conservadora. Ela não quer os pobres interferindo na política, participando ativamente da política. A burguesia, a alta burguesia, então, ela quer governar visando seus interesses. Então, a monarquia constitucional, ela também ela não chega a ser uma democracia plena, né? Porque ela é uma democracia censitária. Ou seja, para votar e ser votado, ser eleito, tinha que ter uma renda. E é claro que só a alta burguesia tinha essa renda. Então, a burguesia via com bons olhos manter um rei, uma monarquia constitucional, e limitar o acesso dos mais pobres à política. Mas isso não era o suficiente para o rei. O rei não estava satisfeito com essa situação. Então, o rei ele foge, ele tenta fugir para a Prússia, ele tenta fugir buscando apoio dos nobres exilados para retornar e acabar com a revolução e retomar o absolutismo. E em 21 de junho de 1791, o rei foge, mas é interceptado. Ele tentou fugir escondido, mas é claro que o rei não ia abrir mão da sua pompa. É claro que as carruagens chamaram a atenção. Ele foi então interceptado numa cidade fronteiriça chamada Varennes, chamada de Fuga de Varennes, essa tentativa de fuga dele. Ele é capturado, ele é preso, retoma a Paris. Na prisão, então, ele fica lá um tempo e aí ele é julgado. E ele é condenado, então, como sendo traidor da Revolução, traidor da nação francesa. Nós vimos que lá na Inglaterra, mais de um século antes disso tudo acontecer, o Carlos I, ele tinha Stuart foi decapitado, né?
E aí o Luís XVI vai sofrer a mesma coisa, o mesmo destino. Ele vai ser decapitado, mas não com machadão, e sim com a guilhotina. Bom, antes, né, no Antigo Regime, quando uma pessoa era presa e condenada à morte, geralmente ela era supliciada. O que é isso, ser supliciado? É ser torturado e morrer com muita dor para ver se você aprende a não fazer mais besteira. Eu acho que essa era a ideia. E servir de exemplo, é claro, para que as pessoas olhassem e falassem, cara, eu não queria estar na pele desse cara. Tem um caso interessante, o Michel Foucault, filósofo francês, ele cita uma coisa muito interessante, né, sobre um livro chamado Vigiar e Punir. Ele dá o exemplo de um cara na França, né, da época do Luís XVI, que ele mata os pais, mata a mãe e o pai. Camponês, acho que era meio biruta, mata a mãe e o pai. Ele é supliciado em praça pública. E a galera gostava muito disso, né, de ver o circo pegar fogo mesmo, ver o pessoal sofrendo. Então o Carrasco chegava assim com uma tenaz, que era tipo um alicate gigante, né, botava na brasa, deixava esquentar, pegava o cara e tirava pedaços de carne do corpo dele, assim, com ele vivo, gritando, e amarraram cada membro dele num cavalo em direções opostas e fazia os cavalos correrem, né, para arrebentar com o cara. Só que o cara não arrebentava, e tinha que serrar os nervos, sabe, e destrinchar os ossos, o cara vivo. Depois picava o cara, fazia um montinho, botava fogo, o cara virava cinza e o pessoal voltava para casa. Era essa a diversão, né? Então, Paulo Vitor, por que eles gostam de ver os outros sofrerem? Cara, isso aí é uma coisa que a gente tem que entender o que é ser humano, né? É tipo Mortal Kombat, cara. Você não gosta de Mortal Kombat? Ver o Raiden lá enfiando um bastão, né, nas coisas do cara lá, fazendo o cara sentando no bastão, tá com um raio, o cara explode. É isso, é a mesma coisa, cara. Vai entender o ser humano, né? Eu não suporto Mortal Kombat. Acho asqueroso. Prefiro Street Fighter. Então, gente, o Luís XVI ele é guilhotinado, né? Porque aí a guilhotina cortou, acabou, né? Então, o Guillotin, que foi o médico que inventou a guilhotina, né? Uma lâmina gigante, bem amoladinha, pesadona. E aí, então, acabava com o sofrimento. Mas diz que a cabeça, né, mantém uma certa consciência durante os 20 segundos, mais ou menos. A esposa dele, né, a Maria Antonieta, dos Se Não Tem Pão Que Comam Brioches, merecido, né? Foi decapitada também. Aí diz a lenda que ela pegaram a cabeça dela, né? O Carrasco pegou a cabeça dela, mostrou para o público, e o povo xingando ela, né? Sua rameira, sua mulher de vida fácil, né? E aí, então, ela ficou corada, ela ficou com vergonha e o pessoal ficou quieto. Ficou meio... Então, gente, então, com a morte do rei, né? E o filho dele, Luís XVII, foi preso também, era jovem, não era criança, não era adolescente, mas era jovem. E aí ele acaba morrendo de pneumonia na prisão. Bom, isso é o que se diz, né? Eu acho que ele foi executado também. Então, finalmente se consegue expulsar os inimigos da França, né? Uma coisa interessante que surge a noção de exército popular, ou seja, antes da Revolução Francesa, quem cuidava da defesa do país era a nobreza. Os nobres que iam para a guerra, os nobres, é claro, iam para a guerra liderando as tropas, né? Eram altos patentes, né? É claro que as pessoas camponesas, as pessoas comuns é que eram os soldados, né? A infantaria. Mas quem cuidava mesmo da organização, de lideranças, alta patente, era geralmente a nobreza. Então era um privilégio da nobreza defender o reino, defender o povo, a igreja, desde a Idade Média, que legitima o poder da nobreza, né, dos cavaleiros, ter terras, era isso, né? Era classe guerreira. E isso continuava na França e vai continuar, por exemplo, da Rússia. A Rússia do Napoleão, quando Napoleão invade a Rússia, ele enfrenta nobres, né? Os generais são todos nobres, almirantes, tenentes, coronéis são todos nobres. Mas com a Revolução Francesa, os cidadãos franceses têm esse privilégio também, têm o direito de lutar para defender seu país. Então, um exército de maltrapilhos, mal agembrados, mal alimentados, sem treinamento nenhum, conseguiu vencer exércitos bem treinados, melhor armados, que era o da Áustria e da Prússia, por exemplo, da Inglaterra. E isso é uma grande conquista do povo francês da época também. E aí, então, começa a fase da República Francesa. Tá? Então,
semana que vem a gente vai falar da República. Aí tem convenção, diretório, consulado, o golpe do Napoleão Bonaparte, aí ele se torna cônsul vitalício e depois ele vira imperador, né? Então isso fecha a Revolução Francesa, tá bom, gente? Então alguma dúvida, hein? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não saiam, porque eu vou tirar nossa fotinho, tá? Por favor.